Marcos capítulo 3, vamos ler, vamos começar com mais um escândalo de Jesus, né? Jesus escandalizou muito. Começa assim: e outra vez entrou na sinagoga, e havia ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no dia de sábado para que o pudessem acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito fazer o bem nos dias de sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles calaram-se. E olhando-os ao redor, irado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E estendendo a sua mão, foi restituída sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Mas retirou-se Jesus para o mar com seus discípulos, e seguia-o grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia, e da outra parte do Jordão, e os de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha a ele. E ele disse a seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barco, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele, clamando, dizendo: tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia muito para que não manifestassem. E tendo subido ao monte, chamou a si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais chamou de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o traiu, e foram para uma casa. E afluiu outras vezes a multidão, de tal maneira que eles nem mesmo podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, vieram para o prender, porque dizia: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo espírito dos demônios expulsa os demônios. E eles, havendo chamado, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes do fim. Ninguém pode saquear os bens do homem valente entrando em sua casa, se antes não manietar o homem valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e quaisquer blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juiz, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã, e minha mãe. E assim finalizamos o capítulo 3, com tanto ensinamento, né? E mais uma vez, com os escribas e os fariseus se escandalizando com Jesus, com mais pessoas sendo curadas, com o ministério de Jesus ali se organizando, né? Porque estava quase que perdendo o controle, as pessoas estavam perdendo a noção, assim. As pessoas queriam ver Jesus, as pessoas queriam estar perto dele, as pessoas queriam a cura que ele tinha para dar. As pessoas queriam ouvir o que ele tinha para falar. Então se amontoavam, então assim, o ministério dele foi acontecendo e a organização também. E frases fortes, né, que Jesus deixa sobre quem faz a minha vontade é que é a minha família. Como é que o espírito de
de Satanás pode repreender o próprio Satanás, como é que um reino dividido pode prosperar, porque isso a gente pode levar para uma casa dividida, para uma igreja dividida. Nada que estiver, né? Eu me lembro até de Amós, eu acho que Amós 2 diz assim: como poderão andar juntos se não houverem acordo, né? Se não estiverem aliançados. Então, assim, é Jesus falando e a gente catando o que pode aprender, porque não é muita sabedoria, né? É muito conhecimento, é muita revelação que a gente mal consegue compreender. Porém, nós temos o Santo Espírito de Deus que nos conduz, nós temos os professores, os líderes, os mestres, os pastores. Graças a Deus, tem muitas pessoas capacitadas para nos ensinar a entender profundamente a palavra de Deus. Então, por isso que é tão importante congregar também, né? Não fazer como também está em Hebreus, não fazer como é costume de alguns que deixam de congregar. Então, que o Senhor fale contigo. O Senhor continue falando contigo através da leitura da palavra. Deus abençoe e eu te vejo no próximo capítulo.